Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Denis o Católico. Esse quadro aqui é um quadro que nós fazemos sempre quando surge alguma pergunta. É chamado O Católico Responde. Meus irmãos, a pergunta de hoje é de um irmão que acompanha o canal, né? E fez a seguinte pergunta a respeito do segundo livro de Samuel, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 6, onde a arca é levada para Jerusalém. E acontece ali, por volta do versículo 6, um fato emblemático, né? Algo bem aterrorizador quando é lido pela primeira vez. Por quê? Veja o que diz. Ao chegarem à eira de Nacon, Oza, um homem, estendeu a mão para a arca de Deus e a sustentou, porque os bois a faziam tombar. Então veja, os bois estavam levando a arca e a arca de repente ia cair. E Oza, vendo que a arca ia cair, corre e segura a arca. E veja o que diz o versículo 7. Então a ira do Senhor Javé se acendeu contra Oza, e ali mesmo Deus o feriu por essa loucura, e ele morreu ali, ao lado da arca de Deus. Então, veja que interessante. A arca estava caindo, um homem corre e toca na arca, e ao tocar na arca, para não deixar ela cair com toda boa intenção, a ira de Deus se inflama, né, diz o agiógrafo, a ira de Deus se inflama contra ele e o mata naquele exato momento. Ele cai morto por essa situação. Aí o irmão disse, como assim? Deus matou uma pessoa só por isso? Meus amados irmãos, nós precisamos compreender o contexto histórico em que foi escrito esses livros. No Antigo Testamento, a revelação divina não tinha sido feita completamente. Então, o agiógrafo, o autor sagrado, ele tinha as perspectivas próprias de interpretar os fatos acontecidos e muitas vezes colocar Deus nesses fatos. Por exemplo, Moisés havia recebido algumas instruções de Deus de como deveria ser feito o tratamento com a arca. Somente os sacerdotes, veja o que é dito aqui, né, para a gente compreender melhor, no rodapé da Bíblia. Diz assim, a arca era terrível para os inimigos de Israel, ou para os que a menosprezassem. Então, a arca era algo terrível para quem era inimigo do povo de Israel ou para quem desprezasse a arca, né? Há mais aqui a santidade da arca, sobre a qual está o trono de Javé. Torna-se intocável. Esta concepção primitiva do sagrado revela sentido profundo da majestade terrível de Deus. A lei sacerdotal codifica esse sentimento. Os próprios levitas não podem, sem perigo de morte, aproximar-se da arca, antes que ela tenha sido coberta pelos sacerdotes. Isso está em Número 4, versículo 5, 15 e 20. Eles não tocam nela, mas levam-na com varais. Então veja, era proibido tocar na arca. Somente os sumos sacerdotes era quem poderia tocar na arca. Até os levitas, aqueles que prestavam serviço no templo, no culto, com os objetos litúrgicos, poderiam se aproximar dos objetos litúrgicos, mas nem da arca eles poderiam tocar. E isso, existia leis que determinavam até a pena capital, a pena de morte. Então, no acontecimento aqui, entende-se que a santidade da arca, que revela a santidade de Deus e que não pode ser profanada,
quando aquele homem toca na arca, de alguma forma, de algum modo, ele morre. Por algum motivo ele morreu, um ataque fulminante, alguma coisa. E as pessoas que estavam ali interpretaram, entenderam que foi Deus que o matou. Por quê? Porque tocar na arca, sem ser autorizado, sem ser permitido, sem ser sumo sacerdote, era profanar não somente a arca, mas profanar Deus. E por isso tudo aquilo que era que acontecia com alguém depois de tocar na arca era tido como um castigo de Deus. Por exemplo, o Santíssimo Sacramento, né? Jesus na hóstia santa, quando está no ostensório, no altar, não é permitido aos católicos tocar no ostensório ou tocar na hóstia consagrada. Não é permitido aos católicos. Somente, veja, somente o presbítero, somente o padre, e ainda com aquela capa, né, que eu esqueci o nome agora, que é exatamente usado, ela tem um local para o sacerdote colocar as mãos para pegar o ostensório, para não pegar com a mão limpa no ostensório. Somente o sacerdote pode tocar ali no ostensório com aquela capa, com as mãos vestidas naquela capa, para poder dar uma bênção. Mas isso são leis que estão dentro da igreja, mas que é desrespeitada. Quando Jesus está passando, ou seja, quando o padre passa com Jesus no ostensório, as pessoas colocam foto em cima do ostensório, as pessoas colocam a mão, as pessoas querem beijar. Então, o que é que acontece? Se a gente estivesse vivendo numa mentalidade ainda do Antigo Testamento, quando alguém tocasse no ostensório e de repente aquela pessoa, por algum motivo, morresse, um ataque fulminante que tivesse, né? Aquela pessoa morresse, o que nós, no contexto, né, daquela mentalidade do Antigo Testamento, iríamos dizer? Morreu, né? Deus matou porque tocou, não era para tocar, tocou. Então Deus castigou, é castigo de Deus. E muitas dessas mentalidades do Antigo Testamento ainda ficou dentro da igreja por muito período. Agora lembrando, se Deus quiser, Ele mata mesmo. Ele tem poder para isso. Ele tem poder sobre o ser humano. Ele tem poder sobre nós. Porém, o que aconteceu ali, com certeza foi isso, né? O homem morreu por algum motivo e foi associado ao tocar na arca, certo? Então a gente não pode entender o Antigo Testamento nessa perspectiva de que Deus é o causador direto de todas as coisas, porque senão a gente vai cair até mesmo como Deus sendo aquele que cria o mal, né? Que cria o mal e que exercita o mal. E não é assim. Mas Deus poderia ter matado de fato Osa, se ele quisesse, porque Deus é Deus. Mas com certeza foi isso. Aconteceu uma morte coincidindo com a aproximação dele com a arca, e o hagiógrafo, ainda no seu conhecimento limitado, ele associa isso a um castigo de Deus pelo fato de que aquele homem não poderia tocar no objeto sagrado que era a Arca da Aliança. Deus abençoe você. Espero ter ajudado, né? E se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários e vai me ajudar muito, né? Deus abençoe. Fica na paz.